Bora para mais um show, meus amigos. E hoje é diferente o negócio, tá? Se prepara porque hoje o que eu vou te ensinar aqui, por mais que seja apenas uma introdução e que também é um daqueles tipos de conceito que uma aula só você não vira especialista, mas você se contextualiza, você enxerga a importância e você entende que vai fazer parte do seu dia a dia como desenvolvedor, tá? Que é controle de versionamento. Especificamente usando Git e GitHub, que daqui a pouco eu vou te explicar a diferença de um para o outro, para você ficar tranquilinho, tá? Fique em paz, você vai aprender. Mas é importante que você entenda que não existe programador, não deve existir, que não conhece Git e GitHub, tá? Não especificamente o GitHub, mas qualquer tipo de hospedagem de código-fonte, digamos assim, tá? Então, é isso, tá? Então, assim, não é opcional. Controle de versionamento não é opcional. Controle de versionamento é obrigatório. Não tem uma relação direta com o Python, por exemplo. Tem uma relação direta com todas as linguagens, com o desenvolvimento de sistemas no geral, tá? Porque quando você está desenvolvendo, você precisa garantir, primeiramente, que múltiplos desenvolvedores possam trabalhar com o mesmo projeto, né? E se você não usar controle de versionamento, você não consegue fazer isso. Fica uma loucura para vários desenvolvedores botarem a mão no mesmo código. Segundo, você precisa garantir não apenas a viabilidade, né, para que os desenvolvedores acessem e trabalhem, mas também o histórico de alterações e uma facilidade de reverter essas alterações. E esse é mais um dos motivos aí que você deve usar controle de versionamento obrigatoriamente, tá? Acabou, né? Você está aqui no Python intermediário, daqui para frente você está aprendendo conceitos de desenvolvimento de sistemas em Python que você vai aplicar no mercado. E não tem mais essa de desenvolver seu projetinho local na sua maquininha para você rodar bonitinho na IDE e ver o resultado no console. Não, a partir daqui as coisas vão ficando mais intermediárias para avançadas, né? E o controle de versionamento faz parte disso, tá? Então é obrigatório. Não é opcional, você tem que manjar de controle de versionamento, tá? Nessa aula aqui, a gente vai usar especificamente o GitHub como digamos que o hospedeiro de repositórios, tá? Mas existem outros, né? A gente vai usar o GitHub porque ele é o mais popular, mas existe, por exemplo, se entrar no mercado, é bem provável que você trabalhe com o Bitbucket ao invés do GitHub, tá? E metaforicamente falando, só para você entender a diferença do Git e do GitHub, é que o GitHub é como se fosse, metaforicamente, tá? O Google Drive dos seus códigos-fonte, beleza? É lá que você vai colocar os seus códigos-fonte. Mas é metaforicamente por quê? Porque a forma de você acessar e de você manipular é através de comandos Git, tá? E aí sim, o Git é um sistema, é uma tecnologia, digamos assim, que te disponibiliza comandos para manipular repositórios remotos e locais de código-fonte. Então, você cria um repositório local na sua máquina, é através do Git que você cria esse repositório. É através do Git que você disponibiliza no GitHub. É através do Git que você sincroniza o remoto com o que está na sua máquina, entende? É através do Git que você faz alterações locais e joga para o projeto remoto, joga para o repositório remoto, entende? Altera no seu repositório local e joga para o repositório remoto, saca? É através do Git que de repente você chegou numa empresa que já existe um projeto, né? Esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo onde você cria o projeto do zero na sua máquina e depois coloca no GitHub. Mas você acabou de entrar numa empresa que já existe um projeto no GitHub ou no Bitbucket daquela empresa e você precisa pegar aquele projeto e colocar ele na sua máquina para você trabalhar. E aí é através de um comando Git que você faz isso. Tá entendendo a diferença entre o Git e o GitHub? Os comandos Git permitem que você manipule repositórios. E o GitHub é onde você hospeda esses repositórios remotamente. Inclusive, não existe só o GitHub, existem outros, como eu te falei, existe o Bitbucket, que é muito comum, tá? Que é um hospedeiro de repositórios também, de código-fonte, mas também é via comandos Git que você faz todo o controle de versionamento desses códigos que estão nesses repositórios, tanto remotos quanto locais. Tá entendendo? Ah, Felipe, mas
eu não tô conseguindo entender a importância. A importância, primeiramente, vários desenvolvedores podem atuar no mesmo projeto. Imagina a dificuldade que você teria se você tivesse um projeto na sua máquina e tivesse que compartilhar esse projeto para outros desenvolvedores atuarem ao mesmo tempo que você. 2 desenvolvedores já é uma loucura. Imagina 10, imagina 20, imagina 200. Tem empresa que tem 200 devs trabalhando no mesmo projeto. Como? Né? Com controle de versionamento já é difícil você manter uma organização. Você já tem que ficar resolvendo conflitos, já tem que fazer um monte de coisa. Tem que aplicar um fluxo de processo chamado Git Flow, né, para garantir para garantir não, mas para reduzir o máximo possível a probabilidade de dar problema, né, naquele projeto, entende? Essa é uma das principais importâncias. O histórico. Um desenvolvedor lá alterou algo que não podia alterar e colocou no repositório. E aí? Você pode reverter facilmente, porque você consegue observar o histórico de alterações. Tá entendendo por que você precisa, tá bom? Você precisa trabalhar com controle de versionamento, que seja com Bitbucket, seja com GitHub, mas sempre com comandos Git, né? E caso você dê o azar de catar um projeto que é em SVN, que é um dos controles de versionamento mais antigos aí que existem, inclusive eu usei durante, os 2 primeiros anos da minha carreira e depois os 2 primeiros anos, e depois de uns 5 anos eu usei de novo, que eu peguei um projeto antigo, eu entrei na sustentação de um projeto antigo que usava SVN, que também é um tipo de controle de versionamento, só que ele é muito menos sofisticado do que o Git, tá? Então assim, de verdade, se prepara, porque aqui nessa aula é o divisor de águas onde você começa a jogar jogo de gente grande, tá bom? Ainda é Python intermediário? Sim, mas por que é Python intermediário? Porque eu vou te mostrar forma simples de você trabalhar com controle de versionamento. Aqui, por exemplo, nessa aula, você não vai trabalhar com linha de comando. Nessa aula, você vai trabalhar com comandos da IDE mesmo, do PyCharm. A gente vai integrar o GitHub com o PyCharm, né? E usar os comandos Git que a própria IDE já vai ter ali integrada, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta no GitHub. Você precisa ter uma conta no GitHub para a gente colocar o projeto lá. E só deixando claro, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um dos projetos aqui, né, um dos diretórios que a gente fez, provavelmente o de testes unitários, que foi o que a gente fez na aula passada. A gente vai pegar um diretório local, transformar em um repositório Git e depois jogar ele, sincronizar ele para um repositório remoto do nosso GitHub, tá? Se você cair numa empresa que já tem um projeto, não necessariamente vai ser desse jeito. Talvez você tenha que fazer o contrário. Você vai pegar um projeto que já existe no GitHub, colocar no seu repositório local e trabalhar nele, entendeu? É o fluxo inverso. Mas, como eu falei, nessa aula aqui a gente vai ver o básico do Git, de controle de versionamento no geral, só para você pegar a noçãozinha. Mas depois você vai lá e faz um curso completo de Git, um curso completo de controle de versionamento. Aqui no meu canal, logo eu vou disponibilizar também. Mesmo paradigma lá do login, da orientação a objeto, dos testes unitários. Também vai ter um curso completo só de Git, só de controle de versionamento. Beleza? Então, vai lá no site do github.com, aquele que eu já tinha deixado aberto aqui para você. Tá? Você vai acessar esse site, você clica em Sign Up para você criar sua conta. Como eu já tenho uma conta, clicar em Sign In, beleza? Deixa eu trazer aqui para minha outra tela. Vou fazer o login aqui rapidão na minha conta do GitHub. E muito bem, tenho aqui minha conta do GitHub logada, tá? Meu GitHub pessoal, esse aqui, tem alguns projetos públicos da época que o GitHub não deixava publicar repositórios privados, né? Hoje, né, aqui ó, se você observar, 2018, 2016, uns repositóriozinhos que eu tava estudando, eu acho, e postei, nem lembro o que eu tava fazendo nessas épocas aqui, mas tem uns repositóriozinhos ali. Nunca levei muito a sério o meu GitHub privado, né, particular, porque eu sempre trabalhei alocado em empresas, né, então eu focava no GitHub e no Bitbucket deles, né, então nunca tive meu GitHub repleto de projetos. Inclusive recomendo, né, que você só coloque no seu GitHub projetos de verdade, tá? Não fica colocando exercício não.
Tanto que na época eu coloquei esses 3 aqui, não lembro nem o motivo, mas assim, todos os exercícios que eu fiz na minha vida, de todas as linguagens de programação que eu estudei, quase não tem nada aqui, tá? Porque não faz sentido você ostentar um GitHub de exercícios, na minha visão. Na minha visão, você ostenta um GitHub de projetos. E no meu caso, eu não pude colocar os projetos aqui porque eles eram de empresas. Então, se você, por exemplo, está na minha academia de programação, lá você vai desenvolver vários projetos robustos que aí sim você pode publicar no seu GitHub e ter o seu portfólio, tá? Aí sim faz sentido. Agora, os exercícios aqui dos cursos, de verdade, recomendo que você não coloque não, tá? Mas olha só, esse aqui é o GitHub, tá? Você cria sua conta aí, você entra aí na sua conta e você vai ter aí o acesso ao seu GitHub, provavelmente ele vai estar sem nenhum repositório, tá? Vou deixar minimizado aqui porque a gente vai fazer uma coisa. Eu acho que a minha máquina já tem o Git instalado, tá? Então, se você vier aqui no terminal do Python, digitar Git e não aparecer isso aqui que está aparecendo na minha, você vai lá no Google, baixa o Git e instala o Git, tá? Porque dessa forma você vai ter o ambiente configurado aí para o Git. No meu caso, eu já tenho aqui no meu ambiente, então, sem crise, já tenho ele. Inclusive, se você observar, ó, já tem aqui no próprio PyCharm uma opçãozinha Version Control, tá vendo? Essa Version Control aqui é para controle de versionamento. Então, é só clicar aqui e clicar aqui, ó, Create Git Repository, beleza? O que eu tô falando para ele? Tô falando, ó, eu quero, tá vendo esses diretórios aqui, ó? Tá vendo esse diretório cheio de arquivos, de arquivos Python, de pastas? Isso aqui é meu projeto e eu quero, a partir de agora, disponibilizá-lo no meu GitHub. Então, o que eu vou fazer? Create Git Repository, tá? Aí eu vou falar para ele, ó, pega esse projetinho aqui, ó, Python intermediário e cria para mim, por exemplo, cria para mim, por favor, um repositório Git, tá? Ou seja, um repositório que vai começar a rastrear os meus arquivos para entender as modificações que foram feitas neles, né? As operações Git que foram feitas nele, né? Se eu joguei para o meu repositório alguma coisa, o que eu joguei, o que tinha antes comparado com o que eu vou ter agora, tá entendendo? Tudo isso o Git permite a gente fazer, tá? Então é muito mais poderoso do que parece. Sem contar, ó, só mais uma coisinha aqui, ó, importante, vou lembrando as coisas e aí eu vou falando aqui no meio da aula porque é importante você saber antes de você fazer, tá? Uma das coisas importantíssimas também que o Git te proporciona, que o GitHub inclusive te proporciona, é aquilo que eu te falei em aulas anteriores sobre você plugar o seu repositório numa esteira de entrega contínua e de integração contínua. Lembra que eu te falei que existem formas da gente automatizar o processo de pegar nosso código-fonte e colocar nos respectivos servidores de aplicação que a gente quer colocar, né? Eu estou desenvolvendo local, só que eu quero colocar num servidor web que é o ambiente de desenvolvimento. Depois disso, no ambiente de homologação. E depois disso, no ambiente de produção, né, que são os ambientes onde a parte do fluxo do desenvolvimento de um software até a entrega final para o cliente acontece, né? Para o usuário final acontece. E aí, quando você tem o código local, você não consegue fazer isso de forma otimizada. Agora, se você tem o código num repositório do Git ou do Bitbucket, você consegue plugar com uma esteirinha dessa depois, ó, e sua entrega, o seu deploy, sua integração fica automatizada. Você, como desenvolvedor, só se preocupa em programar, fazer o seu commit, né, e jogar para o repositório. Aí, óbvio que depende da empresa que você estiver trabalhando, né? Mas você tem empresa que é o líder técnico, faz o code review, digamos que, agregar seu código ou sua alteração à versão final, né? E assim as coisas vão tomando uma fluidez que é a fluidez necessária para você colocar aplicações em produção, beleza? Então é muita coisa sobre Git. Se eu for falar tudo aqui, a gente vai ficar nessa aula aqui por umas 8 horas,
Tá? Então a ideia é fazer uma aula aqui de controle de versionamento só para você se integrar e depois a gente faz um curso completo só de controle de versionamento para você pegar detalhe por detalhe, comando por comando, né? Linha de comando inclusive, né? Para você fazer Git via linha de comando, integração com esteira, ramificações, que é um dos maiores poderes que o GitHub junto com o Git permitem para você criar ramificações de um projeto, de um repositório, enfim, tudo isso você vai vendo aos poucos, tá? Mas vamos lá, então eu peguei esse meu projeto, eu vou transformá-lo num repositório Git, tá? Ele vai falar que já está sobre o Git, tem certeza que você quer fazer? Tenho certeza, então vou dar um yes aqui. E aí nós já transformamos este meu projeto em um repositório Git, tá? Felipe, mas eu não estou vendo diferença nenhuma. Tá sim, você que não está prestando atenção. Presta atenção que você vai sacar qual a principal diferença que está rolando aqui, ó. São duas diferenças claras aqui. A primeira... Tá vendo que os meus arquivos agora eles mudaram de cor? Ó? Tá vendo que os arquivos estão com o nome vermelho? Né? Se você abrir os arquivos aqui, ó, todos eles vão estar como vermelho. Sabe por que eles estão vermelhos? Porque, basicamente, é o Git nos falando, opa, agora você é um repositório Git, só que esses arquivos aqui não estão sincronizados com o repositório remoto, tá? Eles estão locais. Eles estão modificados, isso aqui só está modificado na sua máquina, não está modificado no repositório, na nuvem, né, no caso, no GitHub ou no Bitbucket, não está modificado lá, hein? Está modificado só aqui, beleza? Isso aqui, essa cor vermelha está te denunciando isso, tá? E aí assim, o que acontece? Você não toma na cabeça de ficar achando que você fez modificações. Mas o homologador, né, o PO do seu projeto, tá testando lá o ambiente de homologação e tá sem a alteração que ele pediu. Aí você, não, mas na minha máquina funciona, tá aqui na minha... Então, por que será que na sua máquina funciona? Porque você alterou, bonitinho, rodou, testou na sua máquina, mas adivinha, você não versionou, você não jogou pro seu repositório. Se você não jogou pro seu repositório, a esteira que está plugada naquele repositório não fez a integração, não fez o deploy, não promoveu para os ambientes, não buildou, não gerou a versão. São muitos termos, mas aos poucos você vai pegando, tá? Então, ó, o importante é que por enquanto você bate o olho nisso aqui e você entenda, ok, eu tenho um repositório Git, estou trabalhando com um repositório Git local na minha máquina e estes arquivos ainda estão apenas modificados na minha máquina. Obviamente, né? Porque a gente acabou de criar o repositório Git. Isso aconteceria também se você tivesse baixado um projeto, né, do Git, criado um repositório que veio lá do GitHub, ou seja, do online, baixado para sua máquina local, modificado um arquivo e não tivesse commitado, ou seja, enviado de volta para lá, ok? Tá conseguindo entender? Tá conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Espero que sim, beleza? Então, bora lá. Obviamente que ele está assim porque a gente acabou de transformar isso num repositório. A gente está fazendo o caminho do local para o GitHub, do local para o Bitbucket, se fosse o Bitbucket no caso. Tá? Aí o que a gente precisa fazer agora? Então você viu que essa pequena diferença. Outra diferença aqui ó, que você pode ver, lembra que aqui estava falando version control? Agora já mudou. Agora está como master. Tá? Master é uma branch, é uma ramificação do seu repositório. Tá? Inclusive, dá para criar várias ramificações para diversos objetivos. Né? Eu quero que nessa ramificação do repositório tenha a versão final, né? Porque a esteira vai pegar da master, por exemplo. Ou, eu quero que nessa ramificação do repositório os desenvolvedores que forem baixar o projeto, eles baixem dessa ramificação específica, porque ela é a ramificação que está atualizada com a versão do código que está em produção. Tá entendendo? É um ciclo, é um fluxo, né, que quando você fizer um curso de Git completo, você vai entender esse fluxo, tá? Por enquanto é só para você entender o que é uma branch, para você não ficar perdido quando você vê, tá na branch master, tá na branch develop, tá na branch hotfix, né? No futuro você vai entender mais detalhes disso, mas você precisa entender que são ramificações daquele repositório que tem um objetivo específico, que tem uma versão do código específica para algo específico, ok? E aqui, ó, você pode até ver, se você clicar, você vai ver alguns comandos Git. Ó, isso aqui são nada mais nada menos que comandos Git. Ó, commit, push,
update, enfim, vai ter vários comandos daqui a pouco aqui que vão aparecer, tá? Por enquanto, ainda não apareceram porque nosso repositório local não está sincronizado com o repositório remoto. Né? Se eu abrir o meu GitHub lá, o que você vai ver? Você vai ver os mesmos que estavam antes, ó. Ah, não, Felipe, mas você não criou um repositório? Criou um repositório local, tá? Local. Então, o que eu vou fazer? Eu quero pegar, agora que eu tenho um repositório local, eu quero sincronizar ele com o meu GitHub. Quero colocar ele lá no meu online, digamos assim. Então, vem aqui, ó, no menu, vem aqui na opção Git. E olha que legal, hoje nós já temos uma opção aqui no PyCharm facinho, para você compartilhar esse projeto local no seu GitHub. Né? Se você já criou a conta lá, como eu falei, você não vai ter problema. Se você clica aqui, ó, Share Project on GitHub. Beleza? E aí ele está falando com qual o nome do repositório. Aí eu posso dar o nome que eu quiser, tá? No remoto, ó, presta muita atenção nisso, isso aqui é uma convenção, tá? Geralmente no remoto, ele se chama Origin, beleza? O repositório é esse nome, mas o remoto dele se chama Origin, beleza? Você vai ver vários nomes de branches, e aí quando você vê Origin, você entende que é o principal, o origem, ok? E aí você pode colocar uma descrição aqui, então nesse repositório eu vou colocar assim, repositório que agrega, este repositório agrega alguns exercícios do curso de Python intermediário, ok? Olha que interessante, antigamente no GitHub, se você colocasse um repositório lá, ele era automaticamente público, se você quisesse ele privado, você tinha que pagar, hoje não. Hoje é de graça até repositório privado, ou seja, você quer colocar os seus exercícios no GitHub, você quer colocar as suas aulinhas aqui no GitHub, pode colocar, mas coloca como privado, tá? Coloca lá para guardar, mas coloca como privado, para ninguém ver, só para você ver, ok? Hoje é de graça a opção, não precisa pagar, então tá tranquilo. E o mais importante, adicionar sua conta do GitHub, né? Então, só vir aqui, ó, login via GitHub, ele vai abrir uma telinha do GitHub pra gente autorizar, ó. Na verdade, uma telinha da JetBrains, né, que é a criadora do PyCharm. E no caso, como eu já tinha autenticado antes, ele já autenticou, já permitiu, tá? No seu caso, provavelmente ele vai pedir para você colocar o usuário e a senha da sua conta. Botou o usuário e a senha da sua conta, acabou, tá? E aí, ó, como eu autorizei lá no GitHub, posso fechar essa página. Já reconheceu aqui, ó, github.com/artisan, que é o meu nick. E aí, ó, se eu meter um share, acabou, meu repositório vai para lá, tá? Vamos abrir lá o GitHub para ver se ele já tá lá. Se eu atualizar, olha quem tá aqui, que bonitinho. Meu repositório Python intermediário já tá lá no meu GitHub, ok? Então, ó, já até dá as dicas dos comandos, tá? Se você quiser fazer via linha de comando, você pode fazer, mas a gente vai fazer via PyCharm mesmo, porque aqui é Python intermediário. Quando você fizer o curso de Python, o curso de controle de versionamento completo, de Git completo, aí você vai entender melhor. Mas olha só que interessante, o que nós colocamos lá foi o nosso repositório. Agora nós temos um repositório sincronizado. Nós temos lá no GitHub esse repositório Python intermediário. Só que nós não temos nenhum arquivo. Você viu lá que eu abri e não tem nada? Eu acabei de abrir e não tem nada. Você viu aí, ó? Tem nenhum projeto aqui. Tá vazio, certo? Por que tá vazio? Porque nós ainda não fizemos nosso commit, que é basicamente você enviar arquivos alterados para este repositório, né? Isso, óbvio, falando de forma simplificada. Existem fluxos para você poder fazer commit, existem fluxos para você pegar as alterações de código que você fez nos arquivos e colocar no seu repositório, tá? Inclusive alguns fluxos que dependem de aprovação de alguém, né, que você não... Aqui o repositório é nosso, a gente faz o que a gente quiser, mas tem repositório que seu nível de permissão é no máximo para solicitar que coloque um código seu lá, não vai direto, não é bagunçado, tem alguém ali controlando, aprovando, revisando, negando, né? Você vai lá e fala, quero colocar essa alteração nesse arquivo. Aí o líder técnico olha e fala, mas essa alteração nesse arquivo vai quebrar tal coisa. Você devia ter visto isso antes de sequer pedir para solicitar isso. Sequer pedir para eu
aprovar isso. Toma, recusado. Aí você vai lá e ajusta e manda de novo. Ou sei lá, o líder técnico tava dormindo, deixou passar, clicou lá no aprovar e foi. Aí depois que acontece, tem um histórico. Tem histórico de quem fez a alteração, de quem aprovou a alteração e com alguns cliques dá para reverter. Né? Então é importante você entender o poder do controle de versionamento. Tá? Mas olha aqui. Outra coisa importantíssima. Nossa, essa aula aqui está sendo uma preparação para você fazer controle de versionamento, tá? Porque tudo que eu tô te falando aqui são coisas que você tomaria um cacete se você pegasse um projeto com controle de versionamento. Desenvolvedor que está começando a fazer controle de versionamento acha que você coloca tudo que tem no projeto lá no seu repositório, no remoto. E não é. Muita coisa que está no seu projeto aqui, ó, é só para o seu projeto rodar localmente. Quando você coloca no seu repositório remoto, depois dali vai para outro ambiente. Ou desenvolvedores vão pegar para colocar nos ambientes locais deles. Ou dali vai para o ambiente de desenvolvimento, que é um servidor, para o de homologação, que é outro, para o de produção, que é outro, cada um com suas especificações, com graus de performance, infraestrutura, arquitetura e segurança diferentes. Né? Inclusive até com conteúdos de configuração de ambiente, digamos assim, para ficar fácil de você entender, que mudam, que na sua máquina local é de um jeito, mas para o servidor de desenvolvimento é outro, para o de homologação é outro, para o de produção é outro, e para as máquinas locais dos seus colegas de time, desenvolvedores, são outras. Ou seja, tem coisa que você não coloca no seu repositório. Tá aqui no seu local, ok. Mas, por exemplo, tá vendo esse arquivo aqui, ó, .ida? Esse diretório tem 7 arquivos de configuração local do meu projeto. Eu não vou botar ele no meu repositório. Meu repositório é para botar código-fonte. Então eu tiro. Não vou gerar lixo. Todas essas pastas são as que eu vou colocar? Depende. Ó, por exemplo, na aula de JSON, tem um relatório de log. Esse relatório de log, ele serve para alguma coisa no meu código-fonte? Não, ele foi um relatório de log que foi uma saída que a gente gerou, lembra? A gente implementou os logins, a gente testou a aplicação e, consequentemente, gerou um arquivinho de relatório de log. E aí? Aí agora que eu vou colocar lá no meu repositório do meu código-fonte, eu vou colocar o arquivo relatório.log junto? Não, não vou. Vou tirar. E o livros.json? Opa, aí talvez sim, depende. A minha aplicação está consumindo esse JSON para fazer alguma coisa? Não, não tá. Eu tinha salvo esse JSON só para integrar temporariamente enquanto a API estava fora. Mas agora que eu vou jogar o meu código-fonte para o repositório, que inclusive, já pensando no futuro, depois a esteira de entrega, de integração contínua e de entrega contínua, vai pegar esse código que está no repositório e vai jogar para o ambiente de produção, putz, e aí? Eu vou botar o arquivo livros.json lá, sendo que o meu arquivo que estava consumindo só temporariamente até virar a chavinha para API? Não vou, não faz sentido. Então eu tiro também. Tá entendendo quão importante é você pensar no que você está comitando? Né? Que inclusive commit é um comando Git, tá? É para você pegar as alterações, o arquivo com as alterações e enviar lá para o seu repositório. Então olha como é importante você pensar, você olhar o que você está fazendo. É a mesma coisa aqui, ó, no forecast XML. E aí? Eu estou consumindo uma API de previsão de tempo ou eu estou consumindo um XML chumbado? Ah, não. Nesse caso, esse XML é necessário no projeto, porque tal arquivo está lendo ele para fazer alguma coisa e vai sempre ler esse XML chumbado. Nunca vai puxar de uma API. Por mais que inicialmente eu puxei da API para salvar o XML. Opa, aí beleza. Aí ele vai para o meu repositório. Tá entendendo? É esse nível de sensibilidade que você tem que ter antes de comitar. Beleza? E, principalmente, evitar fazer commits gigantescos com muita coisa. O ideal é que você faça commits pequenos, com poucas coisas. Porque aí, se der problema, dá problema numa pequena coisa. Aí fica fácil de reverter. Se você faz um commit colossal, se der problema, fica difícil de reverter. Tá bom? Se der conflito, fica difícil para resolver o conflito. Na hora de fazer o merge, né? Na hora de juntar o seu código, essa porrada de coisa que você alterou, com a porrada de coisa que o Cláudio alterou, com a porrada de coisa que a Maria alterou,
vai dar um tererê ali na hora de resolver os conflitos, né? Então é melhor que seja bloquinhos por bloquinhos, commits com micro alterações, pequenas alterações. Melhor ter vários commits com pequenas alterações do que poucos commits com muitas alterações, beleza? Então, partindo desse princípio, eu vou commitar, não vou commitar o projeto todo não, tá? Eu vou commitar apenas a nossa aula de testes unitários, beleza? Ó, vou tirar tudo e eu só vou jogar pro meu repositório remoto apenas, tirando tudo, tá? Apenas a aula de testes unitários, e mesmo assim eu ainda estou conferindo. Vai com essa estrutura de pastas? Vai, então tá tudo certo. Vai com os 4 arquivos? Vai, porque aqui são os arquivos e aqui são os testes unitários dos arquivos. Show? Legal. E aí toma mais uma pílula de mercado. Olha isso aqui, ó, commit message, tá vendo? Isso aqui é mais importante do que você imagina. Tem gente que mete um add aqui, ó, ou um enviar, no caso, dependendo da interface que estiver usando, um fazer commit, um commitar. Primeiro, com a mensagem padrão. Tá errado. Segundo, com isso aqui, ó. Tá errado, mais ainda. Ou com isso aqui, ó. Pior ainda. Ou com isso aqui, ó. Pior ainda. Esse commit message serve para você descrever desculpa o termo, mas o que caralhos você tá subindo. Você tem que descrever detalhadamente o que caralhos você está subindo. Você não pode descrever de forma porca, de forma pobre. Mano, já vi gente fazendo isso aqui, ó. Comitando com isso aqui. Juro, eu já vi gente comitando com isso aqui, ó. Espaço. Tem noção disso? Tem noção disso? Isso é um crime. Isso é um crime. Isso é um crime. Você tá entendendo? Você nunca vai fazer isso porque você tá estudando comigo. E se um dia você fizer, você vai negar que você estudou comigo. Porque eu tô te falando que não é pra fazer isso. Não é pra você mandar commit com espaço. Não é pra você mandar commit com A. Não é pra você mandar commit com ajustes. Não é pra você mandar commit com correções. Não é pra você mandar commit com a mensagem padrão que vem na interface de controle de versionamento que você tá usando. Seja o próprio PyCharm aqui, que é o caso dessa aula. Seja a linha de comando. Seja o GitHub pra desktop. O Git pra desktop. Não importa. Você vai descrever o que você tá fazendo. Então, o que eu tô comitando aqui? O que eu tô enviando aqui? Eu tô enviando as funções, né, pelo que eu lembro que a gente fez na aula de testes unitários ali, a gente fez uma função de somar, a gente fez uma função somar, e a gente fez uma função ordenar lista, né? Vamos fingir que foi isso, tá? Só pra gente seguir aqui. Então, ó, como que você escreveria essa mensagem? Este commit contém a implementação das funções somar e ordenar lista. E também inclui já incluindo os testes unitários das respectivas funções. É isso aqui, ó. É o mínimo do mínimo que você tem que descrever para fazer um commit, tá bom? Descrever de forma que a sua mensagem deixe claro o que está ali dentro do arquivo, porque aí na hora que quem for aprovar ou fazer o code review ou validar, a primeira coisa que vai fazer é comparar o que você disse que fez com o que você fez, ok? Se você disse que fez, incluindo os testes unitários, e abrir lá e não tiver o teste unitário, você vai ser chamado a atenção. Falar, você disse que fez o teste unitário e não tem o teste unitário aqui, cadê? Ah, esqueci de selecionar. Pode acontecer. Você escrever a mensagem e ter esquecido de selecionar aqui. Aí, quem estiver fazendo, né, a validação, no caso o líder técnico ou o sênior da equipe, vai olhar e vai falar aqui, ó, você disse que fez os testes unitários, mas só veio as funções. Aí você vai, putz, esqueci. Aí você vai lá e corrige. E faz o commit com os testes unitários. Entendeu? Por isso que é importantíssimo isso aqui. É desse jeito que tem que fazer. Essa mensagem é mais importante do que você imagina. Tá? Isso aqui evita muita coisa. Inclusive, lá na frente, se der problema, ninguém vai ficar validando código por código dos commits para descobrir o que foi feito. Sabe o que vai ser validado para descobrir o que foi feito? As mensagens dos commits.
Ah, deu um problema na versão. Tá dando problema na função somar. Quem foi o último a mexer na função somar? Não vai ser olhado o histórico do código, vai ser olhado o histórico das mensagens dos commits. Então aqui, ó, esse commit contém a implementação das funções somar. Opa, ó, o Cláudio mexeu na somar, na ordenalista e fez teste unitário para elas. Aqui nessa época, deixa eu reverter para cá. Aí a gente reverte o código para essa versão, deste dia, deste momento, deste commit e testa. Tá funcionando? Opa, então aconteceu o problema a partir daqui. É uma forma de você investigar problema no código, não do código em si, da versão atual dele, mas das modificações que foram feitas através do tempo. Tá entendendo? Espero que você esteja entendendo a importância disso aqui, tá? Então, agora que a gente selecionou apenas o que a gente quer, só revisando aqui, ó, vou mandar aqui o repositório apenas com isso aqui, não tem mais nada selecionado, certo? E tudo que eu preciso mandar agora está selecionado, a mensagem está ok, eu vou adicionar, ok? E o nosso commit, ó lá, ó, ele fez, ó, importante aqui, tá? Cuidado, cuidado. Já mais uma dica, você viu que ali no... Qualquer coisa, volta o vídeo um pouquinho e vê o que estava escrito ali na legendinha, tá? Você viu que ali estava escrito pushing to master. Sabe esse pushing? Esse push é um comando separado. O que a gente fez ali na interface foi o commit, beleza? O push é separado. Por algum motivo, aqui na interface, aqui na IDE, aqui no PyCharm, já está configurado para fazer o commit e o push automaticamente. Pode ter situações onde você vai se deparar que você faz o commit, só que você vai lá no seu repositório, não tem nada lá. Ué, mas eu não fiz o commit, não devia estar lá? Não, o commit não coloca no seu repositório remoto. O commit, ele prepara para colocar no seu repositório remoto. O push é o que empurra para o seu repositório remoto. Ah, Felipe, mas você não fez o push. Não fiz, mas ele foi feito automaticamente. Você viu que até na legenda ali, no histórico, né, no status, tava ali pushing to master. Ou seja, eu fiz o commit e o push foi feito automaticamente na sequência. Então, se eu abrir o meu repositório, o remoto lá do GitHub, tem que estar lá, tanto o repositório remoto, quanto, olha aqui, o que tem que estar lá? Esses caras aqui, ó. Inclusive, se você for observar aqui no meu repositório local, não tá vermelho. Se não tá vermelho, quer dizer que tá atualizado. Deixa eu abrir um outro arquivo aqui. Ah, olha só, o aula XML tá vermelho. O função filter tá vermelho. Por quê? Porque ele tá falando que não está sincronizado, não está no meu repositório remoto. Esses aqui estão, esses não. E é exatamente isso que eu queria. Vamos ver se foi lá? Vamos atualizar aqui o nosso repositório. Ó, que beleza. Olha quem tá aqui, ó. Aula testes unitários. Com a mensagem, quem diria, este commit contém a implementação das funções, ó lá. Que, quando? 1 minuto atrás, ó, 2 minutos atrás. Quem fez? O Felipe. Ó lá. Tá vendo? Se tivesse sido você, tá aqui que você fez esse commit tanto tempo atrás com, olha só, tantos arquivos alterados, tantas adições, nenhuma deleção, ou no caso se você estivesse modificando, tantas alterações, ia ter até a comparação, e daqui a pouco a gente vai fazer para você ver, tá? Mas olha aí que interessante. Então tá aqui, ó, tudo que foi feito, bonitinho, né? E aí, no caso aqui, se eu estiver revisando isso aqui, eu posso comentar. Ó, posso ver esse comentário, eu posso ver esse código que você fez, né? Ó, no arquivo calculadora tem isso aqui. No arquivo listas tem isso aqui. No arquivo teste unitário tem isso aqui. E no arquivo teste listas, no teste unitário da lista, tem isso aqui. Tá vendo? Aí eu posso comentar. Né? Como por exemplo, deixa eu ver aqui o que eu vou comentar. Deixa eu ver o que teve aqui. Que foi na master, né? Podia ter sido em qualquer outra branch, tá? Detalhe. Aqui, como é o básico do básico do básico, a gente tá fazendo direto na master. Mas poderia ter sido em qualquer outra branch. Beleza? Então na minha master tem isso aqui. Deixa eu ver essa sua mensagem. Minha mensagem no caso. Função somar e função ordenalista. Tá aqui, somar e ordenalista. Beleza. Se tivesse nome errado, eu já ia colocar no comentário. Falar, ó, você disse que o commit foi feito para somar, mas o nome da função é adicionar. Ia ter uma revisão ali, entendeu? Então é basicamente isso, tá? Mas aí beleza, né? Então agora sim nós temos o nosso repositório local sincronizado com o nosso repositório remoto, né? Mas vamos alterar aqui ó, uma paradinha pra gente ver o que acontece, né? Suponhamos que o desenvolvedor tenha feito aqui, ó, print na lista, né? Ele fez aqui um print na lista
antes de retornar. Beleza? Isso não muda nada, só vai mudar que na hora que eu executar aqui, ele vai, ao invés de só retornar a lista ordenada, ele vai imprimir a lista, né, quando for chamada. Então, deixa eu chamar aqui o teste unitário dela, para ver se vai. Run. Né? Então passou, não mudou em nada, tá tudo certo, né, meu arquivo local. Só que aí, beleza, só que eu tenho uma alteração. Eu tenho uma alteração no meu código. Não tenho? E aí? Lembra que os meus arquivos estavam os arquivos vermelhos significavam que eles não estavam sincronizados? Agora eles não estão mais vermelhos porque eles estão sincronizados. Então, se eles estão sincronizados, provavelmente eu sei através do Git que houve alteração nesse arquivo. E se você observar o seu PyCharm aqui, ó, no cantinho inferior esquerdo, tem uma opçãozinha, ó, Git, tá vendo? Clica nela aí pra você ver o que vai acontecer. Olha lá. Tem o último commit que foi feito, né? E aí você tem aqui o seu local e o seu remoto. Tá? Você tem aqui, ó, o seu remoto e o seu local. E aí que tá o ponto. Você tem no seu remoto um código e no seu local você tem outro. Concorda? Que aqui é... Beleza, por mais que a base é a mesma, mas eu acabei de fazer uma alteração aqui. Não fiz? Como que eu faço para comparar um com o outro? Tá vendo essas duas setinhas aqui, ó? Show diff. Você pode clicar nela. Tá? Você pode clicar nela, que ele acaba de me mostrar qual é a diferença do meu arquivo remoto, meu arquivo que está lá no GitHub hospedado, com o meu arquivo local. E aí você tem até como colocar formas de visualização aqui, ó. Né? Mas observa que ele está me mostrando meu arquivo calculadora e eu sei que eu tenho diferenças no meu lista. Cadê meu lista? Ordenar lista. Ó, tá vendo como o meu ordenar lista tá aqui, ó? O meu método ordenar lista lá no meu repositório tá de um jeito, no meu local tá de outro. Olha como é importante eu analisar a diferença entre os meus arquivos. Ó, se eu meter um diff aqui e abrir o arquivo ordenar lista, ele tá me mostrando que o do repositório tá desse jeito e o local tá de outro. Tá vendo? E aí isso mostra que, opa, peraí. E aí? Será que eu devo atualizar? Será que eu devo jogar para o meu repositório remoto a modificação, a alteração que eu acabei de fazer local aqui? Na verdade, não. Nesse caso, não, porque eu fiz esse print local para mim e tá até feio, né? Vamos voltar. Vamos deixar do jeito que tava. Aí, ok. Se eu for observar meu diff, tá a mesma coisa. Né? Mesmo assim, o ideal é que sempre que você finalizar alguma alteração, você faça o commit dessa alteração. Ah, não, na verdade, o que eu queria fazer? Eu não quero mais retornar direto. Por algum motivo, eu quero atribuir uma variável, lista ordenada e retornar ela. Por algum motivo, né? Nem precisava, mas vamos só para a gente simular aqui modificações e alterações no código. Você pode até vir aqui, ó, onde está a branch que você está trabalhando, e você vem aqui no local, clica aqui, clica em Show Diff with Working Tree, porque assim ele consegue te mostrar o diff diretamente numa visualização comparativa. Tá? Deixa eu tentar te ajudar a ver o histórico de uma outra forma, porque eu acredito que assim vai ser até melhor, tá? Aqui, ó, clicando nesse botão Show Diff. Clicou nesse botão Show Diff, acabou. Você consegue ver uma do lado da outra. Aí é o melhor dos cenários. Porque aqui não tem erro, ó. Você tem a versão que está no seu repositório remoto e a sua versão local. Olha a diferença.
Aí você observe, tá, entendi. Então é assim que tá lá, é assim que eu fiz. E aí você decide se você vai commitar do jeito que tá ou não. No nosso caso, a gente vai commitar do jeito que tá. Então tem várias formas de você fazer isso. Aqui, ó, tem logo no PyCharm aqui tem a opção commit aqui do lado. Tá? Então ele já até te fala aqui, ó. Você mudou um arquivo, que é esse aqui. É ele mesmo? Sim. Então você seleciona ele pra gente subir. E aqui ele tá tipo, mostrando uma lista, ó, unversioned files. Tem um monte de arquivo que não tá nem versionado, ou seja, não tá nem sincronizado lá com o seu repositório. Tudo bem, eu não quero por enquanto, eu quero só este diretóriozinho aqui da aula de testes unitários que eu vou fazer. Beleza, e ele tá falando, ó, que você tem este arquivo, é só selecionar ele. Com o esquema do diff que eu te mostrei, você consegue ver a diferença de um pro outro. E aí você garante que tá ok antes de commitar. E não esquece, sempre coloque a mensagem para fazer o commit. Né? Então, no meu caso, alteração da tratativa... alteração da forma que a lista é ordenada e retornada em sequência. Porque se um belo dia der problema na ordenação da lista ou do retorno, a gente já sabe o motivo. Pela mensagem, não precisa nem olhar o código. Eu não sei se você lembra que eu acabei de falar, ó. Lembra que eu falei que commit e push são comandos diferentes? Que se você fizer só um commit, ele não vai parar lá no seu repositório. No remoto, no caso, lembra? Você tem que fazer um commit em push, porque ele vai commitar e depois vai colocar lá, beleza? Se você fizer commit, ele vai ser commitado, mas vai ficar aqui no seu repositório local. Vai ser commitado no seu repositório local, mas não vai ser empurrado, digamos assim, né? Traduzindo literalmente o comando push, para o seu repositório remoto, tá? E no meu caso, como eu já tenho certeza que está tudo certo, eu vou dar direto um commit em push, tá? Mas você fique esperto quando você estiver fazendo as coisas para garantir que não vai ter problema, tá? Então, dá-lhe, commit em push, commitando, e aí ele até tem uma tela de confirmação do push para mim, tá? Ele nem deu push direto, ele ainda pediu para confirmar, ó. Então, ó, você vai pegar da master e vai botar lá na origin, ou seja, vai pegar do seu local e vai botar lá na origem, lá no remoto, alteração da forma que a lista é ordenada e retornada em sequência, né? Quem tá fazendo é o Felipe. Nossa, tá até com o e-mail da consultoria que eu tô saindo hoje, inclusive, saindo essa semana de lá. Que viagem. Ele devia estar com... é porque meu Git tá configurado lá, né? É isso, ó, cuidado, tá? Ó o que eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo um commit com o e-mail da consultoria, de uma das consultorias que eu tenho contrato. No caso, que eu estou encerrando um dos contratos. Né? Ou seja, nem tá com o meu e-mail da minha conta do GitHub, não. Tá? Quando você instalou o Git, provavelmente você colocou o seu certinho, então ficou ok. Mas no meu caso, não. O meu tá o e-mail da consultoria, mas não tem problema. Tem problema, fazer o commit com ele mesmo. Tá, então é isso. Tá ok? Né? Se você quiser ainda olhar o diff, aqui você ainda pode mais uma vez para conferir antes de fazer o push, né? Ou seja, ó, o que tá lá é assim e o que tá na sua máquina é assim. Você tem certeza que você vai botar? Tenho. Tá? Lembrando, tá no repositório. Ó, você já viu que aqui não tá mais minha máquina. Né? Aqui está o meu repositório local. Pelo formato do nome aqui, você sabe que isso aqui é o meu repositório local, né? Nem minha máquina. Né? Então, fiz o commit para o meu repositório local. Agora, do meu repositório local, eu vou botar no meu repositório remoto, lá do GitHub. Show? Conferi o diff, tá tudo certinho, tá tudo ok. Tá verdinho o que eu alterei, tá tudo certo. Então, vamos dar ali. Push. Beleza? E aí, foi feito. Tá fazendo o push aqui, ó. Pushing. Vamos esperar. E... pushed one commit to origin master, ou seja, o seu commit foi empurrado para a remota. Vamos abrir a remota para ver como é que tá. Cadê a remota? Remota aqui. Vamos lá. Python intermediário. Testes unitários. Será que tá do jeitinho? Olha lá. 2 minutos atrás eu fiz um commit aqui, ó, no source. Tá vendo que no meu teste está o mesmo de antes? Porque eu não tive alteração no teste, eu não comitei nada nele.
né? Então faz 20 minutos que ninguém faz teste unitário, hein? Faz 20 minutos que ninguém bota teste unitário. Mas há 2 minutos tem uma alteração no source. Aí eu, como líder técnico, vou verificar quem fez commit sem teste unitário. Aí eu vou observar, opa, quem foi que fez? 2 minutos atrás, foi no arquivo listas. Tem um teste unitário para listas. Por que não teve alteração? Deixa eu ler a mensagem. Alteração da forma que a lista é ordenada e reordenada em sequência. Tá, deixa eu verificar. Ah, beleza. Então, observando aqui, eu sei que o Felipe que fez essa alteração, ele não fez alteração de teste unitário porque ele continua retornando a lista. Ele continua recebendo como parâmetro a lista e continua retornando a lista ordenada. Ou seja, não mudou o tipo de dado, não mudou o conteúdo, porque ele ainda está usando o método sorted para organizar a lista. Tá a mesma coisa, ele só mudou a estrutura como ele usa, a estrutura que ele implementa essa organização de lista. Então tá tudo certo. Então eu não vou reclamar. Mas eu, como uma pessoa que está fazendo code review, que está fazendo a aprovação, que está fazendo o controle, a centralização do repositório, eu já estou aqui de olho para entender o porquê raios que, por exemplo, teve um commit num arquivo que eu sei que tem teste unitário, só que não teve commit do teste unitário junto. Ah, tá, é porque não mudou a estrutura e o teste unitário continuou o mesmo que já estava, entendeu? Mas eu consigo ver aqui, né? Olha que interessante. Inclusive, olha essa opçãozinha aqui, ó, History, tá vendo? Se eu clicar nela, olha o que acontece. Mostra o histórico de todos os commits já feitos na história da humanidade dessa branch aqui, ó. Entendeu? Desse repositório aqui, especificamente, né? Olha lá que legal. Então hoje, ó, dia 17 de fevereiro de 2024, nós temos essa atualização. Um commit de 4 minutos atrás, um commit de 20 minutos atrás. Ó, aproveitando, eu te contando uma situação engraçada que aconteceu comigo uma vez. Quando eu era desenvolvedor sênior, eu ainda não era líder técnico, tinha um líder técnico no meu time, o Rafa. E inclusive tinha um líder técnico do meu líder técnico, né? O meu líder técnico era de uma consultoria que eu atuava, o líder técnico dele era do cliente e eu era o desenvolvedor sênior da sustentação na época. E eu lembro que deu um problema e eles dois olharam o histórico. Olha que louco, eles olharam o histórico do repositório e tava aqui, ó, 17 de fevereiro de 2023, por exemplo. E eles comendo o toco do time, eu olhando, eu tipo, mas não entendendo por que eles estavam comendo o toco do time. Tipo, caralho, por que os caras tão brabo? Por que os caras tão falando um monte pra nós? Por quê? Aí depois aí no final, depois do rage, da fúria deles, eu perguntei. Mas, foi pro Rafa, né, pro líder técnico. Mas o Rafa, cara, eu ainda não tô entendendo o problema. Aí ele, né, falou, o problema, Felipe, é que vocês fizeram o commit errado, olha aqui, ó, a alteração que vocês fizeram aqui, ó. Aí eu, não, Rafa, 2023, por exemplo, né, eu acho que isso foi em 2019, não lembro. Não, Rafa, 2023, tipo, era o dia que alteraram a parada que deu erro no projeto, foi exatamente no dia que nós estávamos, só que do ano passado. E aí na hora que eles bateram o olho no dia e no mês, eles já enviesados, ó a situação, enviesados, porque eles foram olhar o histórico do commit já acreditando que os devs fizeram o commit errado. E aí quando eles bateram o olho no dia e no mês, que era o dia e o mês de hoje, automaticamente eles concluíram que foi os devs que erraram mesmo, que eles já acreditavam que era aquilo, né? E aí, depois de ainda comer o nosso toco, ainda bem que, né, a gente era tranquilo, mas se nós fôssemos devs mais frágeis emocionalmente, a gente ia ficar chateado, a gente ia ficar desmotivado, né? Porque os nossos líderes técnicos comeram o nosso rabo por causa de um erro que nem era um erro. Que na verdade foi um erro que outra pessoa, outro desenvolvedor que estava 1 ano atrás no projeto, cometeu naquele exato dia, mais coincidência louca que possa parecer isso, naquele exato dia, só que do ano passado. Tá entendendo? Então, é uma situação aí de mercado que eu passei, uma experiência que eu passei pra você ter uma noção também de que pode acontecer com você, né? Então, cuidado, quando você for desenvolvedor, às vezes dá um erro, às vezes seu líder técnico já acredita que foi você ou o seu time ali, os devs que erraram, já vai olhando, já vai fazer o code review, já vai olhar o histórico de commits acreditando que foi você, já tá enviesado. Então, cuidado pra não deixar o seu emocional entrar no jogo, tá? Porque o seu líder técnico pode estar inflamado por causa da pressão que estão botando em cima dele e sem querer transmitir pra você, igual o Rafa fez comigo. Fechou? Bom, é isso. É óbvio que
de controle de versionamento tem um monte de coisa ainda. Um monte. Você ainda não sabe fazer clone, você não sabe fazer fork, você ainda não sabe criar branch, manipular as branches, criar as branches dentro do padrão do Git Flow, do fluxo ideal, entender o que é ideal você colocar em cada branch, qual o momento que você tem que ter branch local, branch remota. Tem muita coisa que tudo isso você vai ver no curso de controle de versionamento de Git, quando eu fizer, né? Curso completo. Mas por enquanto, só de você conseguir ter um projeto local, né? Transformar ele em repositório, criar um repositório remoto, sincronizar os dois e empurrar os seus códigos, commit por commit, para o seu repositório privado, tá? Novamente, reforço, privado, tá? Para que você não ostente exercício, né? Mas só de você ter isso já tá legal, tá? Óbvio que isso só permite que você sozinho trabalhe no projeto, mesmo tendo controle de versionamento. Se vai ter outro desenvolvedor trabalhando com você, aí vocês vão ter que aprender esses outros comandos que eu falei aí anteriormente, né? Vocês gerarem branches, fazer merge, resolver conflito, enfim. Vai ter várias coisinhas para fazer aí, mas aí no curso de controle de versionamento completo, de Git completo, vocês aprendem. Beleza? Por enquanto, como é Python intermediário e eu te mostrei tudo isso só para que você já tenha um controle de versionamento próprio, um GitHub próprio, já vai se adaptando, já vai se habituando a trabalhar com GitHub, por enquanto é o suficiente. Beleza? Então, te vejo na próxima aula. Forte abraço!